Los expositores de Uruguay, una ponencia importante y de mucha actualidad, y es un reto para los laboralistas en estos momentos buscar de alguna manera la justicia en esa parte, a partir del impacto que tienen las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Bueno, seguimos ahora con la intervención de Felipe Espíndola Carmona, de Brasil, con su ponencia Cómo implantar un modelo protector en las relaciones de trabajo por aplicativo. Agradeço. Buenos días a todos e a todas, aos acadêmicos, advogados, advogadas. Permissam por hora, pois sou brasileiro e nos 4 dias que estive em Cuba, nesse intercâmbio, ainda não aprendi o espanhol como os outros proponentes e a plateia. E como o Brasil é o único país na América Latina que não fala espanhol, eu sinto um pouco prejudicado em falar corretamente espanhol. Eu falo em portunhol. Yes. Bom, eu hoje trouxe uma situação, né, com relação aos aplicativos, né, no Brasil, e especificamente aos trabalhadores em logística, motociclistas e ciclistas. Entendo que nesta relação de trabalho que existe nestes trabalhadores é uma das mais precarizadas e mais prejudiciais dentro do ramo de plataformas digitais. No Brasil, para termos uma ideia, temos 30 milhões de motocicletas registradas, sendo que desses 30 milhões de motocicletas, hoje 4,5 milhões trabalham em logística com motocicleta e bicicleta. É um número impressionante. E isso acaba trazendo inúmeros problemas para o Estado e para os trabalhadores. A relação, a vida do início do trabalho em motocicleta, ela começa nos anos 90 com a necessidade das empresas fazerem um serviço de forma mais rápida e mais barata, havendo, logicamente, a exploração do capital trabalho. Os trabalhadores em motocicleta, em 2009, tiveram no Brasil uma regulamentação, e esta regulamentação primava inicialmente pela segurança e a integridade física deste trabalhador, no sentido de que este trabalhador deveria ter cursos profissionalizantes, equipamentos de segurança, a fim de evitar alijamentos, acidentes e a responsabilidade social do Estado. Em 2011, no governo da Dilma Rousseff, ela criou uma lei que vedava práticas e políticas de sistema de pagamento por entrega, exigindo que o trabalhador corresse mais no trânsito, andasse mais rápido e, consequentemente, havendo um prejuízo à sua integridade física e à sua saúde. No ano de 2014, novamente um avanço especificamente para esta categoria, tivemos mais uma vez uma lei que criou o adicional de periculosidade, instituindo então
como legalmente, né, uma situação do perigo de vida, o risco desta atividade. E como não poderia de acontecer em todo o mundo, o capital necessitando de trabalhadores e com um custo cada vez menor, a implantação, né, de forma globalizada dos aplicativos, das plataformas digitais, que nada mais são do que de novas formas de exploração que nós sempre vivemos, né? Capital, trabalho. Os aplicativos no Brasil, eles começam a ser implantados em 2017, casualmente no mesmo ano que a reforma trabalhista foi implantada no Brasil e que de forma nefasta prejudicou milhões de trabalhadores, com acesso à justiça, com acesso ao mercado formal de trabalho. E, de uma forma exponencial, esses trabalhadores acabaram entrando, como nós disse aqui o nosso primeiro proponente, a uma informação equivocada, porque havia por parte do governo anterior de que esses trabalhadores deixavam de ser trabalhadores, e sim microempreendedores, empreendedores de si mesmo. E aí as plataformas digitais com relação à logística, elas cresceram de uma forma gigantesca, tendo aqueles trabalhadores que inclusive eram formais, com vínculo de emprego, sendo transportados para esta forma de negócio. Mas a pergunta que faço, esta forma de negócio possui vínculo? A forma é idêntica à subordinação jurídica como nós tradicionalmente conhecemos. A subordinação jurídica algorítmica, ela determina onde esses trabalhadores têm que ir, ela implanta formas de horários que esses trabalhadores têm que fazer, como devem ser fazer, e, inclusive, as propagandas por parte destes aplicativos ensinam como ganhar mais, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia e sem nenhum reconhecimento de proteção social ou direito a férias, descanso e até o convívio familiar, que é muito importante. De 2017 até 2022, no Brasil, não se falava em regulamentar, embora, como assim nós, nesta sala, neste seminário, no Brasil se falava muito, na questão acadêmica, sobre a implantação, né, das plataformas, as plataformas digitais, e a responsabilidade jurídica e a questão da responsabilidade no direito do trabalho. Os advogados e os sindicatos já se discutiam desde 2017. No entanto, o Poder Executivo não queria saber de regulamentar. O governo Lula, quando se candidatou à presidência da República no Brasil, um dos principais fatores foi a implantação do reestabelecimento das lutas sindicais, dos direitos sociais e também com relação à regulamentação dos aplicativos. No 18º dia do governo atual, governo Lula, ele faz uma reunião com todas as centrais sindicais no Brasil para
ouvir os trabalhadores, representados pelas centrais e muitos sindicatos que também foram, trazendo informações com relação à necessidade dos seus trabalhadores. Em 6 anos no Brasil, os trabalhadores sofreram muito, porque em nenhum momento, nesses últimos 6 anos, foram ouvidos. E no 18º dia, no governo Lula, esses trabalhadores tiveram voz e, imediatamente, no dia seguinte, no dia 19 de janeiro deste ano, o ministro do Trabalho, com todos os sindicatos do Brasil, com relação às plataformas de motoristas, de motociclistas e de ciclistas, né, os bike boys, foram chamados junto ao Ministério do Trabalho para criar uma comissão tripartite entre trabalhadores, governo e as empresas de logística. E esta implantação dessa comissão tripartite teve 30 dias para esses trabalhadores trazerem as suas propostas, 30 dias para que as empresas de plataforma sugerissem suas propostas, e agora o governo está para implantar no Brasil uma regulamentação que visa principalmente alguns anseios desses trabalhadores e algumas sugestões que foram tomadas pelas centrais sindicais e pelas próprias empresas de plataforma, convergindo em algumas ideias, são a negociação coletiva, os sindicatos tendo a representatividade dentro dessas empresas de logística, a limitação de jornada com pagamento de horas de tempo logado, mas ao mesmo tempo uma liberdade, ou seja, sem exclusividade desses trabalhadores nas plataformas. A possibilidade das representações dos sindicatos e centrais sindicais ao acesso a código-fonte do algoritmo. Como isso é efetuado junto às empresas, como criam essas taxas, esses valores através do algoritmo. Os sindicatos tendo acesso a isso. E, principalmente, a questão dos bloqueios, que os bloqueios é uma espécie de justa causa aos trabalhadores e entregadores. Simplesmente amanhece no outro dia sem possibilidade alguma de defesa, a ampla defesa e contraditório totalmente prejudicado, e as plataformas não existem nem um suporte para que estes trabalhadores possam rever essa decisão, porque quem analisa do outro lado também é um algoritmo. Então, esta é uma das formas que estão sendo implantadas no Brasil com relação à regulamentação. E, por fim, garantir que critérios de preço e distribuição dos chamados de forma igualitárias, sem prejuízo ou sem prejudicar aqueles trabalhadores que fazem transportes em carros, motos ou bicicletas, havendo uma distribuição equânime disso. Por fim, não poderia deixar de comentar com relação a uma notícia, que estou falando aqui da regulamentação do Brasil, quando vinha para Cuba, aqui em Havana, e fiquei sabendo também que na Colômbia, nessa semana, dia 20, foi implantado um sistema de regulamentação, o qual o projeto prevê que os entregadores
contratados pelas plataformas digitais têm os mesmos direitos daqueles que são contratados com vínculo de emprego. E com relação às outras demandas da representatividade entre sindicatos, a limitação da jornada, a questão da ampla defesa e do contraditório, também previstas nesta legislação colombiana. Por fim, então, encerrando aqui a minha exposição, esta regulamentação no Brasil, ela só está acontecendo pelo poder do diálogo entre a classe trabalhadora, representada pelos seus sindicatos, federações e associações, e um governo que luta por justiça social. Era isso. Bom dia a todos.